Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem em casa, tá bom? Não saiam de casa se não houver realmente necessidade de ter que sair de casa. Infelizmente aconteceu essa questão do isolamento, da quarentena. E justamente por conta disso, tanto eu como outros professores, nós montamos estratégia, o próprio colégio de aplicação, né? Montamos estratégias para que vocês não fiquem em prejuízo nos conteúdos, certo? Então, assim, a gente está montando da forma mais clara possível para que vocês possam estar desenvolvendo o aprendizado de vocês em videoaulas, em própria atividade no módulo ou fora do módulo, em slide, até que isso tudo passe e que a gente possa voltar a nossas aulas normais, presenciais. Mas não se preocupem porque, assim, a gente vai fazer da melhor forma possível, tá? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é em relação ao nosso conteúdo. Nós paramos no conteúdo Camadas da Terra, que é esse daqui, ó. Camadas da Terra. Eu quero esclarecer que a gente iniciou esse conteúdo em sala de aula. Porém, por conta dos acontecimentos, não deu tempo da gente dar continuidade. E é por isso que quando eu começar a explicar sobre esse conteúdo, eu vou falar desde o início. Mesmo a gente tendo feito a leitura em sala, algumas explicações básicas, eu vou falar desde o início. E antes assim, de começar a explicar, eu vou falar o que é que eu quero após toda a explicação. Eu vou estar explicando para vocês esse conteúdo, vou estar da forma mais clara possível, como eu já falei. E após toda a explicação, vocês vão ter uma atividade para fazer, tanto no módulo como no LA. No final do vídeo e no próprio slide, tem explicando direitinho as páginas e a data que vocês têm que me entregar. O que é que vai acontecer? Após terminar a atividade, vocês vão tirar a foto, mandar tanto no meu e-mail, que tá aqui no portal, como no WhatsApp também, que é o grupo que a gente tem, nosso grupo de sala, né? Tanto sexto A como sexto B, que é o grupo de ciências. Então, após a explicação, vocês vão fazer essa atividade e mandar para mim. Tem também outro material aqui no portal, que é o slide, falando sobre as camadas da Terra. Né? Nesse slide, ele vai estar explicando direitinho sobre as camadas da Terra, tanto as coisas que tem no módulo, como algo mais detalhado, que vocês tenham mais facilidade para aprender. Então, assim, eu espero que vocês compreendam, certo? E eu vou estar começando, a partir de agora, a nossa aula. Então, vamos lá? Vamos começar. Para que a gente entenda sobre as camadas do planeta Terra, a gente tem que começar a relembrar desde o início que a gente estudou durante a unidade. Então, agora eu vou fazer uma espécie de revisão. A gente vai revisar rapidamente tudo que a gente estudou, para que vocês entendam os processos que o planeta Terra faz, certo? Nós iniciamos falando sobre o universo, o início de tudo. Então, falamos sobre várias teorias que ocorreram e que a teoria mais aceita pelo cientista é o Big Bang, foi a grande explosão, certo? Nessa teoria, a partir dessa teoria, é que começaram também a própria humanidade a ter a curiosidade de como tudo começou. E por isso foram formadas várias teorias. E a gente trabalhou muito isso em sala de aula e até foram feitas pesquisas por vocês mesmos, levando para a sala de aula as teorias falando sobre o início da vida, o início do universo, o início de tudo. E foi de grande importância e desenvolvimento do aprendizado por essa troca de conhecimento entre vocês, alunos, entre eu, enfim. Então, assim, a partir daí, falando do universo, de como tudo começou, a gente fala da astronomia. Nós estudamos muito sobre astronomia, né? Que a astronomia é a ciência que estuda os astros. Que os astros sempre foi, desde a antiguidade, motivo de curiosidade dos seres humanos. Então, assim, os seres humanos sempre teve essa curiosidade de saber o que se passava fora do planeta, o que se tinha lá no céu. E esses astros que eles observavam, eles queriam entender qual era a influência que tinha no nosso planeta também, certo? É tanto que, assim, o tempo, ele era cronometrado através do olhar que eles tinham nos astros, dia e noite. É tanto que o próprio relógio e os calendários e as definições das estações do ano foram feitos por conta da observação que eles faziam no céu. Então, o motivo da curiosidade foi muito importante para a ciência, porque essa curiosidade partiu para pesquisas
e para entender o motivo de tanta coisa, o motivo da grande influência que esses astros têm no nosso planeta. E é por isso que eu estou relembrando desde o começo, para que vocês entendam sobre as camadas da Terra, essa influência toda que tem no planeta Terra. Então, é uma espécie agora de revisão que eu estou fazendo com vocês. Então, a astronomia na antiguidade, ela foi um grande passo para a ciência, e a astronomia hoje, com muita tecnologia, descobriu muitas coisas que os filósofos do passado deram esse primeiro passo, né? Tanto que teve teorias do passado que hoje é comprovada que não existe, que era só uma hipótese, né? Algo que poderia ser, mas não era certeza. Lembrando, quando eu falo que não era certeza, que a ciência, ela não é uma verdade absoluta. A ciência, ela está em constante mudança. O que eu estou falando hoje para vocês, talvez amanhã seja outra, né? Então, assim, partindo desses estudos da astronomia, a gente estudou para as galáxias e o sistema solar. No sistema solar, os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Então, a composição de cada planeta, onde cada planeta está a partir do Sol. E nisso estudamos o nosso próprio planeta, né? A influência que o Sol tem sobre cada planeta, por ser gasoso ou rochoso. Então, assim, estudamos o nosso próprio planeta, que é o planeta Terra, a Terra no espaço, para que assim a gente entenda o que ocorre, os processos que ocorrem aqui dentro, certo? É por isso que eu tô relembrando tudo isso para vocês. E aí, nisso, gente, percebendo a Terra no espaço, os estudos comprovaram que a Terra, ela está em constante movimento, que é o movimento de rotação, que equivale a um dia, e o movimento de translação, que é a volta que ela dá em sua órbita, o seu caminho percorrido ao Sol, é a volta que ela dá no Sol, que equivale a um ano, né? E por conta disso, relembrando o que os filósofos antigos eles imaginavam, é que a Terra ela era o centro do universo. Por quê? Eles imaginavam que a Terra era o centro do universo. Porque eles percebiam que os astros se movimentavam, mas eles não sentiam, como a gente não está sentindo no momento, que a Terra está em movimento. A Terra está em movimento sempre. E a gente não sente isso por conta da gravidade que existe no nosso planeta. E é isso que eu quero que vocês entendam para entender qual é a importância da camada nesse processo também, certo? Aí, por conta disso, esse modelo que era o modelo geocêntrico e o heliocêntrico. O geocêntrico dizia que o planeta Terra estava parado e que todos os outros astros que eles observavam primeiro a olho nu. Eles só observavam. Depois, começou a ter instrumentos, que foi a primeira luneta, né? A observar, que eu já contei até a história para vocês, como foi essa questão da luneta, que aí depois foi se aperfeiçoando, enfim. E aí perceberam que os astros, eles estavam se movimentando. Primeiro eles observavam a olho nu, depois com a luneta, que os astros se movimentavam e o planeta Terra ficava parado. Então, eles acreditavam que o planeta Terra era o centro e que todos os outros astros, até mesmo o Sol, se movimentavam em volta do nosso planeta. E através de muitas e muitas pesquisas, que eu não vou detalhar agora, que a gente já conversou muito sobre isso, perceberam que não, que o planeta Terra também é um astro que se movimenta e que tem apenas um astro que não tem órbita e não tem movimento em torno de outro astro, que é o Sol. Que o Sol ele tem seus próprios movimentos, porém ele não sai do lugar, ele tem um movimento, uma espécie de rotação, que depois a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu acredito que eu falei um pouquinho sobre isso, mas não detalhamos, até porque fugi um pouco. Mas o Sol está no centro, e por conta daquela grande explosão, o Big Bang, é por conta disso que o Sol fica no centro, que é a nossa estrela, a única estrela do sistema solar, que os outros astros, incluindo o nosso planeta, está em movimento do Sol, né? A força gravitacional que tem lá no espaço. Então, isso faz com que a gente entenda as condições que faz com que exista vida na Terra. É a posição do nosso planeta a partir do Sol, que o planeta Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. E a gente está numa posição perfeita para que haja vida aqui. Então, somos privilegiados por isso. Por quê? O planeta Terra, sendo o terceiro planeta, faz com que os raios do Sol cheguem com a intensidade adequada ao nosso planeta e que aqui, por conter água, a água esteja em estado líquido, certo? O estado líquido da água é o único meio de existir vida, porque a gente já até discutiu isso em sala de aula, a gente falou bastante sobre isso, sobre o planeta Marte, que esse planeta é um planeta que até hoje
é algo assim que é sempre pesquisado e investigado. Os cientistas, ele têm uma grande curiosidade de entender se já existiu vida lá e se tem possibilidade de existir. Então, é uma pesquisa constante. A própria NASA sempre investe bastante em estar entendendo esse planeta que é o nosso vizinho, Marte. E lá foi comprovado que sim, existem água, sim. Recentemente essa pesquisa, não é uma pesquisa muito antiga, e é a água no estado sólido. Só que a água no estado sólido não possibilita que tenha vida. Não é uma condição que tenha vida no planeta. E o nosso planeta, por ter muita água no estado líquido, ele vai começar o processo de vida aqui, que é o quê? A água no estado líquido vai fazer com que as plantas se reproduzam com a ajuda dos raios de sol, certo? Essa reprodução das plantas vai fazer com que a planta faça um processo, que é o processo chamado fotossíntese. Nesse processo chamado fotossíntese, a fotossíntese vai produzir o quê? O oxigênio, que é importantíssimo para todos os seres vivos do nosso planeta. E isso justamente porque o planeta Terra está numa posição adequada, e por estar numa posição adequada, faz com que tenha água no estado líquido aqui no nosso planeta, e por conta disso faz com que as plantas se reproduzam, né? E nessa reprodução tem um processo de fotossíntese que produz o oxigênio importantíssimo para todos os seres vivos, para todos nós aqui na Terra. E por conta disso, daí também esse mesmo processo da fotossíntese, ele vai fazer um processo que é o processo que as plantas fazem, que é a sua autoalimentação. As plantas são plantas e algas, são autótrofas, certo? E elas produzem o seu próprio alimento. E fazendo essa produção do seu próprio alimento, faz com que as plantas continuem a reproduzir e que tem alimento para outros seres vivos. Então, assim, tudo isso que eu expliquei para vocês e esse processo todo de revisão é que a gente vai dar continuidade agora para entender sobre as camadas do planeta Terra, porque por conta de todas essas condições que o nosso planeta é privilegiado por ter vida, a gente vai entender agora sobre as camadas do nosso planeta. Então, a gente vai agora falar diretamente sobre as camadas da Terra. Vocês podem estar acompanhando no próprio módulo de vocês, tudo que eu vou estar explicando, que é aqui, ó, na página 32, a partir da página 32, certo? Então, tudo isso que eu expliquei para vocês é justamente para entender sobre essas camadas, certo? E é importante falar que a Terra, ela é formada por essas camadas e são camadas concêntricas. Camadas concêntricas quer dizer centros iguais. Todas essas camadas, são as 3 camadas, elas têm centros iguais. Por isso que é importante falar que desde a atmosfera até o núcleo interno, eles têm uma ligação, ok? Os gases do ar, a água, as rochas, as próprias lavas dos vulcões, eles estão em constante interação. Então, eles interagem o tempo todo entre si. Então, isso mostra que o planeta ele é inseparável. Cada processo que existe no planeta é importante para que outro processo ocorra, que é desde aquilo que eu estava explicando para vocês sobre o equilíbrio da vida na Terra, né? Desde a posição do planeta Terra até a posição do planeta Terra a partir do Sol, para que tenha a própria fotossíntese, enfim, tudo que eu expliquei anteriormente. Então, gente, eu quero falar para vocês primeiro da atmosfera. A atmosfera ela é a camada de gases que ela envolve o nosso planeta Terra, ele recobre o nosso planeta Terra. E essa camada de gás também é importante para as condições da vida na Terra, porque ela tem a função de controlar a temperatura do nosso planeta. E isso é uma condição importante também. Tem a hidrosfera, que a hidrosfera é toda a água do nosso planeta, né? A litosfera a gente chama a camada de terra, a camada das rochas, do solo. Onde a gente pisa, a gente chama assim da casca do mundo, certo? É a parte até mesmo das próprias placas tectônicas. E a biosfera? A biosfera já está dizendo que é a questão da vida nesse espaço, né? Eu acredito que eu falei com vocês, eu lembro bem que eu falei com vocês, eu vou dar um exemplo aqui de biologia. Bio significa vida, logia significa estudo. Então, biologia é estudo da vida. E biosfera? Bio não é vida? E quando vem osfera, quer dizer que, na verdade, é a esfera, certo? Continuando aqui, bio significa vida
e a esfera, que o nosso planeta é em forma de esfera, certo? Então, assim, na verdade, é vida no planeta. É vida nos ecossistemas, são os ecossistemas do planeta. E ecossistema quer dizer o quê? Ecossistema quer dizer os seres vivos no ambiente em que ele vive, a relação dos seres vivos no ambiente que ele vive, seja esse ser vivo qual for. Então, a biosfera é a parte dos ecossistemas. É onde tem a própria hidrosfera, onde tem a litosfera, onde tem a atmosfera. Então, é onde pode existir vida nesse ambiente, tá bom? Então, vamos passar para o próximo. Entenderam que a questão é toda de uma interação, tanto da atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera, certo? Vamos agora falar sobre as camadas, que é a crosta terrestre. Vocês podem estar acompanhando no módulo de vocês, falando sobre a crosta terrestre. Ela é a camada mais superficial. Quer dizer, mais superficial, que ela está mais próxima da superfície. Onde a gente pode entender que essa estrutura é bastante rochosa. A própria litosfera, certo? Então, detalhando um pouco mais sobre essa crosta terrestre, ela é a menor, na verdade, entre essas camadas, e tá no slide as imagens para vocês entenderem sobre a camada. Tanto no módulo como no próprio slide tem essas imagens da camada que a gente chama crosta terrestre. Então, assim, nessa camada realiza transformações do relevo, as transformações das plantas, por exemplo, a reprodução de plantas, a questão dos processos internos e externos. Os processos externos é o que eu acabei de falar sobre o relevo, a reprodução de plantas, e os processos internos vêm a ser as próprias placas tectônicas, né, entre formação e transformação nessa crosta. Ela é formada por rochas, e mesmo nessas rochas, essa transformação de rocha inclui também vidros vulcânicos, que eu vou estar falando no decorrer dessa aula sobre isso. E a matéria orgânica. Então, são 3 tipos de rochas que compõem a crosta terrestre, que é a rocha magmática, a rocha metamórfica e sedimentares. Essas rochas a gente vai ser o nosso próximo conteúdo, né? Provavelmente da semana que vem a gente vai estar estudando sobre essas rochas aí. Então, a crosta terrestre ela é formada por várias partes de rochas sólidas. Quando a gente fala rocha sólida, mas só existe rocha sólida. Não, a gente vai entender no procedimento aqui dessa aula sobre outras rochas que tá nas outras camadas da Terra. Então, assim, são rochas sólidas, que a gente chama essas rochas sólidas de placas tectônicas, que são as placas tectônicas. E na placa tectônica, elas deslizam sobre o manto, que é uma camada que a gente vai falar logo a seguir. A gente tá falando da crosta, que é perto da superfície, e vem o manto. O manto, ele vai fazer essa ligação entre a crosta e o núcleo, certo? E aí, as placas tectônicas, elas deslizam sobre o manto. É por isso que as placas tectônicas, elas também têm um movimento. Mas, as crostas terrestres, elas também são divididas entre 2 partes, que é a crosta oceânica, que é onde forma no fundo do mar, né? O fundo dos mares, a gente chama de crosta oceânica, e a crosta continental, que são os continentes, e fica próximo dos continentes do Mar Raso, por exemplo. E próxima à crosta. É isso, são divididas na crosta oceânica, que é no fundo do mar, e a continental, que é os próprios continentes da gente, tá bom? Então, assim, no slide vocês vão poder observar qual é a parte, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui mesmo, da parte da crosta, ó. É nessa parte daqui, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês em relação a ela estar próxima à superfície, tá bom? Aí vocês podem observar. Agora a gente vai falar sobre o manto. Então, gente, o manto, como eu falei, ele é a parte que fica entre a crosta e o núcleo. A gente chama o manto, a gente faz essa camada ser como se fosse a intermediária da Terra, que ela fica entre uma e outra. Então, a sua posição, ela é acima do núcleo e abaixo da crosta. É por isso que eu falei das placas tectônicas, que as placas tectônicas ficam, na verdade, deslizando sobre o manto. Então, vocês vão entender a composição do manto e entender por que essas placas, elas ficam deslizando sobre o manto. Ela, na verdade,
se encontra rochas no estado físico, como ocorre na crosta terrestre. Então, também tem as rochas no estado sólido. E esse movimento que o manto faz é um movimento circular, que ajuda e faz com que as placas tectônicas tenham movimento. Então, o manto ele funciona como uma esteira, né, para a crosta terrestre. É onde divide a placa tectônica, que se movimenta constantemente. Então, ajuda as placas a se movimentarem. A função do manto principal é essa. Continuando a falar sobre o manto, é importante falar que as rochas, elas não se encontram no estado físico, como ocorre na crosta, né, na parte sólida. Na verdade, na parte do manto, existem algumas consistências pastosas, como se fosse uma cauda. Isso, na verdade, é a parte líquida, que se torna líquido, certo? Essa parte líquida aí são as fusões que existem entre as rochas, quando a rocha se funde com outra. Então, faz essa transformação como se fosse uma consistência pastosa. E, na verdade, é onde tem a principal geração de calor. Vem do núcleo e passa pelo manto. É como se estivesse cozinhando essas rochas, né? E é por isso que o manto ele acaba sendo intermediário das placas tectônicas que fica acima, intermediário tanto da crosta como do núcleo. Fica aquela espécie de esteira que eu falei, que fica deslizando e faz com que as placas tectônicas se movimentem. Então, assim, quando a gente fala que a parte do manto não está no estado físico, no estado sólido, como está na crosta, é justamente por conta da fonte de calor que tem no núcleo da Terra, que a gente vai entender daqui a pouco sobre esse núcleo. Então, essa fonte de calor vai passando para o manto, aí o manto faz uma espécie de como se estivesse escaldando, assim falando de uma forma mais cotidiana, como se estivesse escaldando essas rochas. As rochas vão se fundindo uma com a outra, e cada vez que a temperatura aumenta, mais se torna mais líquida essa parte, certo? Essas rochas. Então, assim, a composição principal do manto é o ferro, certo? E também no manto ele é dividido em duas partes. As divisões do manto tem um manto superior, assim como a gente entendeu da crosta, que tem a crosta oceânica e a crosta continental. No manto tem também tanto o manto superior como o manto inferior. No manto superior é a parte externa do manto, por isso que é superior, que esse manto fica mais próximo da crosta. Então, nessa parte aí, é um material como se fosse um plástico derretido. A temperatura, a densidade acaba sendo menor porque está próximo à crosta e não próximo ao núcleo. O núcleo é a fonte de calor para essas camadas. E por conta disso, o material que tem no manto, que é principalmente composto por ferro, eles ficam como se fosse um plástico. Nesse próprio vídeo, no finalzinho, eu vou estar colocando para vocês um vídeo mais explicativo, uma forma como é a lava, o magma, enfim. Eu vou estar explicando e vou mostrar um vídeo para vocês entenderem melhor. E tem o manto inferior, que é uma consistência quase líquida. A densidade dela é bem maior do que o que está no manto superior. Enquanto no superior é uma coisa mais pastosa, mais grossa, como se fosse um caldo ou aquele plástico derretendo, no inferior já é a parte mais líquida, a parte mais, porque justamente por conta da fonte do calor do núcleo, e fica derretido, e aí vai passando para o superior, e no superior vai se tornando uma pasta, né, como se fosse uma espécie de plástico, e aí a partir disso é que vai tendo as formações e as transformações para a crosta, que é composto de rochas no estado sólido. Então, assim, acaba que o manto, ele tem um efeito sobre a crosta terrestre, e além das manifestações que existe no manto, que são as erupções vulcânicas, que é no manto que começam as erupções, né, que a gente vai entender também ainda sobre a lava e o magma, que a gente vai entender a diferença entre isso, justamente essa matéria, essa parte que eu falei, que tem a parte líquida e a parte mais pastosa que tem no manto. Também tem as correntes de convecção, que são os movimentos do magma.
o movimento do magma que tem no manto terrestre. Esse fenômeno, ele está no interior do planeta Terra e ele é responsável pelos movimentos das placas tectônicas. Então, são correntes de movimento, correntes de convecções que fazem esse movimento do magma, que ele fica deslizando, né? As placas ficam acima do magma, que no caso, no manto, e aí fica fazendo esse deslize, essas, na verdade, ondas de movimento. Tanto que acontece os terremotos justamente por conta dessa movimentação, quando essas placas se chocam. E quando essas placas se chocam, aí dá um impacto muito grande nas camadas do nosso planeta, e é por conta disso que tem os tremores, né? Então, ele é responsável por esses movimentos, como eu falei anteriormente, como se fosse uma esteira. Ele vai deslizando as placas tectônicas. E, além disso, gente, esse manto ajuda, faz com que essas placas sempre estejam em movimento o tempo todo, e estejam conectadas nessas atividades tectônicas, né? Que a gente chama de tectônicas. E nessas atividades tectônicas também vem a formação de montanhas e também dos próprios vulcões, além dos terremotos e de tsunamis, justamente por conta dessas correntes, que são os efeitos naturais, os fenômenos naturais que existem no nosso planeta. As formações das montanhas, na verdade, não é de um dia para o outro, não é quando elas se chocam, né? Quando se choca, acontece tanto os terremotos como o tsunami. As formações das montanhas demoram um tempo, com o tempo que vai acontecendo, justamente por conta dessa movimentação que tem, que o manto faz, ajuda nesse deslizamento, que vai formando as montanhas é um processo demorado, é um processo de muito, muito, muito tempo mesmo. Aí, no próprio slide, eu vou estar sempre frisando isso, explicando, falando sobre isso. Tem lá as imagens para vocês começarem a detectar tanto a parte da crosta terrestre, o manto e o núcleo. Na verdade, o manto é a maior parte da camada. No slide vocês vão observar, vocês podem observar aqui no próprio módulo, ó. Vocês podem observar que o manto, ela é a camada maior que tem entre as três, tá vendo? Mesmo na divisão, que temos duas divisões, o superior e o interior, ele é a parte maior que tá no manto, onde ele tá sendo intermediário. No manto, nós temos o magma e a lava. Só que a gente vai entender qual é a diferença, né? Que nós chamamos de magma e lava. É bem interessante, que eu quero que vocês observem a imagem que tem no slide que eu coloquei para vocês, bem interessante, que tem uma diferença entre a própria... Você observando, você já vê que a diferença que é grande, né? O magma, na verdade, é o nome dado às massas de rocha em fusão. Ou seja, quando as rochas se fundem, né? Então, eles ficam debaixo da superfície da Terra. A gente não chama de lava de vulcão quando está abaixo da superfície da Terra. A gente chama de magma. Essa é quando está a formação das rochas, quando está no estado, na verdade, como se tivesse ainda um caldo, como se fosse um plástico se queimando. Então, é aquela parte quase líquida, a gente chama de magma. E lava é o nome dado ao material em fusão. O magma é quando está se fundindo. E a lava é o material que está em fusão, que um vulcão lança durante a erupção. Quando os vulcões entram em erupção, então joga a lava, digamos assim, o magma para fora. E quando o magma sai para a superfície, a gente chama de lava. Então, a diferença é essa. Magma é a rocha fundida, ainda na parte subterrânea, abaixo do solo. E quando chega à superfície, ela continua ainda como se fosse um líquido, fluindo líquido. Então, ela é chamada de lava, certo? Isso é bem interessante e bom saber sobre essa diferença entre o magma e a lava. Então, tem imagens também para vocês observarem. E agora, a gente vai falar sobre o núcleo. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o núcleo, né? Finalmente, o final das camadas, das 3 camadas. O núcleo, assim como as outras camadas, também ela é dividida em 2 partes. Mas falando no modo geral, é a camada mais profunda do nosso planeta Terra. Então, ela está abaixo do manto. A gente entendeu, né? Sobre a crosta, que fica próxima à superfície, o manto, que é uma espécie de esteira intermediário entre o núcleo e a crosta. E a gente vai entender essas partes, que tem a parte externa e a parte interna. É importante lembrar que o núcleo é uma parte da camada que é muito quente.
Alguns geólogos, né, que geólogos, na verdade, eles estudam sobre a questão do próprio planeta, que eu vou falar a seguir, eles comprovaram, os cientistas e os próprios astrônomos também entram nessa pesquisa, que o núcleo é um lugar muito quente e chega a ser mais quente que o próprio Sol. Porém, por conta da própria gravidade da Terra, a gente não consegue sentir essa temperatura tão alta. E a própria atmosfera, que eu falei inicialmente, que ela tem, na verdade, a função de equilibrar a temperatura do nosso planeta, ajuda que a gente não sinta todo essa temperatura alta, todo esse calor. Então, vamos falar do núcleo externo, né, que é dividido em duas partes também. Essa camada, ela fica entre o núcleo interno e o manto, certo? Ele é formado por ferro e o material está em estado líquido. Justamente aquilo que eu falei para vocês, que é como se estivesse fervendo. Então, todo esse material que ele é formado por ferro, ele está no estado líquido, mesmo sendo a camada mais profunda e mais quente. Enquanto o núcleo interno, ele se encontra no estado sólido, né? Porque é como se fosse o centro, a base das camadas do nosso planeta. E por conta disso, ele é formado principalmente por ferro e também tem o níquel. Então, a temperatura do núcleo é cerca de 5.000 graus Celsius, para vocês terem noção de como eu falei que alguns geólogos acreditam que o nosso núcleo ele é mais quente que o Sol. E tem essas questões aí que eu expliquei por que a gente não sente essa temperatura. Então, mesmo com as altas temperaturas, o núcleo interno, mesmo assim, ele é sólido, porque é como se fosse a base das camadas terrestres. Então, assim, vocês podem observar, ó, no slide vai ter as imagens mais claras, mas vocês podem observar aqui, ó, certo? As duas partes que eu acabei de explicar para vocês. Que aí é o núcleo, que é o do início de tudo, ó, que dá continuidade às outras camadas. Então, gente, a partir disso, eu expliquei para vocês sobre todas as camadas, né? Partindo disso, das camadas da Terra, que foi explicado até aqui, cada composição e como é os processos, a gente tem que entender como é que a gente sabe de tudo isso. E a gente sabe de tudo isso através das investigações geológicas. E para vocês entenderem o que é investigação geológica, eu vou conceituar, ou seja, dizer para vocês o conceito de geologia. Lembra que eu falei nos outros vídeos, no início desse vídeo, sobre a questão de logia, que eu dei o exemplo de biologia? Bio, vida, logia, estudo. Então, geologia é a ciência que estuda a origem, a história, a vida e a estrutura da Terra. Na verdade, se dá um conjunto de terrenos, rochas, o próprio solo, fenômenos que trata essa ciência, como, por exemplo, os terremotos, as erupções vulcânicas. Então, geologia estuda isso. Vocês podem perceber aí que a ciência, nossa disciplina de ciências naturais, ela acaba juntando-se com outras disciplinas, né? Eu sei que vocês já vão estudar isso em geografia, mas aqui na parte de ciência já mostrar mais a parte da substância, da formação e tudo isso. Então, geologia estuda essa questão da origem, da história, né? Do início, a questão da estrutura do próprio planeta. Então, apesar de muitos avanços da humanidade, gente, ainda hoje é um mistério que existe no interior do planeta. Justamente porque ninguém conseguiu chegar até o núcleo, né? As camadas, todas as camadas para entender. Existem algumas formas de investigação que faz chegar à conclusão que eu acabei de passar para vocês durante essa aula. Que tem como é que a gente pode explorar a estrutura interna da Terra, já que nenhum ser humano conseguiu chegar até o interior da Terra? Existem métodos de estudo, que é o método de estudo direto e o método de estudo indireto. Isso é bem fácil e bem tranquilo para vocês entenderem. O método direto de estudo é na questão da parte interna da Terra. Então, assim, eles observam, por exemplo, os vulcões, as lavas que saem dos vulcões. Então, a observação é visível, ou seja, eles também têm o método comum da sondagem. É através do que eles veem. Então, não existe, quando a gente fala estudo direto, não existe uma sondagem maior em meio de equipamentos, por exemplo. É o que eles veem. Então, o que sai
do interior, né? O que sai da parte interna, eles tiram, eles olham, observam e a partir dali começam os estudos, né? É para entender do que é formado, enfim. E aí vem os métodos indiretos de estudo. Esse já é uma avaliação que não é uma simples avaliação, como é no método direto, que é a parte do olhar, do visível, né? É uma avaliação, assim, que ela não é só em observar, como eu acabei de falar. Tem muitos recursos que ajudam a compreender a estrutura interna da Terra, que é um exemplo dos meteoritos. Quando os meteoritos chegam até a nossa superfície, através de alguns estudos, os geólogos perceberam que eles têm a mesma substância, a mesma composição. Então, os próprios meteoritos ajudam a gente a entender como é a estrutura interna da Terra. E aí, na verdade, permite esse confronto de composições, porque através do estudo da lava, do vulcão e do meteorito, perceberam que tem substâncias e elementos iguais ou parecidos. Então, são esses métodos que são explorados a estrutura interna. Método direto, que é a questão do olhar, do que sai de lá, por exemplo, a lava, e é avaliado, tem uma sondagem, e o indireto, que utiliza também os meteoritos e utilizam instrumentos para entender como é que ocorre a estrutura interna da Terra. E aí a gente está quase finalizando, e eu vou falar assim de forma bem rápida a questão assim do que é, por exemplo, simógrafo. Simógrafo é a questão dos instrumentos, né? Então, vou falar passo a passo para vocês entenderem e chegar à conclusão sobre o foco sísmico, por exemplo. O que é um foco sísmico? É o local no interior da Terra onde se... Desculpem. Onde se inicia uma ruptura de um material rochoso, ou seja, as placas tectônicas, elas têm uma ruptura ou elas se chocam. Então, nesse chocar, eles liberam energia. E essa forma de energia acontece ondas sísmicas, né? Que eu lembro que eu falei no manto, que o manto faz com que as placas delas fiquem nessas ondas circulando. Então, essa energia forma ondas sísmicas. E esse ponto ele pode ser localizado quase na superfície, que a gente chama de foco sísmico. E as ondas sísmicas é o resultado até mesmo do vulcão, das erupções vulcânicas, vulcanismo, até dos terremotos também. Aí nisso vem as ondas sísmicas. O que são ondas sísmicas? Entenda que eu estou fazendo todo um procedimento para vocês entenderem detalhe por detalhe. Ondas sísmicas são os movimentos vibratórios das partículas das rochas, que elas se transmitem na superfície, quando elas se chocam também. Essas ondas, elas vêm através da terra, e quando se choca uma placa com outra, e aí nessa consequência vem o sismo, que é devido a questão do próprio movimento. E aí vem o simógrafo, para entender sobre o foco sísmico e as ondas sísmicas, tem um aparelho que chama simógrafo. O simógrafo ele é um instrumento que detecta e amplia o registro da vibração da Terra. E é por isso que muitas das vezes a gente sabe quando vai ocorrer um terremoto em determinada região, né? Eles conseguem detectar isso tempo antes já para avisar a população. Então, seja um processo natural, um fenômeno natural que pode ocorrer, seja um processo até mesmo pelo homem, por conta até mesmo da própria degradação, ou seja, quando o homem se manifesta de alguma forma no nosso planeta. E tem a sismologia. A sismologia já é o estudo disso tudo que eu acabei de falar para vocês. É o estudo que observa o comportamento das ondas sísmicas, movimentos vibratórios que não se mantêm constante, única e exclusivamente devido ao fato da Terra não ser homogênea. Então, é o estudo disso tudo que eu acabei de explicar para vocês. Então, gente, o nosso conteúdo foi finalizado. Nossa aula de hoje, eu espero que eu tenha sido bem clara, que eu tenha explicado direitinho, de forma clara. Tem um slide para vocês poderem estar acompanhando também, tá tudo explicadinho lá e detalhado. E com tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente tem uma atividade. A atividade é no módulo, na página 36, e no livro de atividade, que é o que a gente chama LA, né? É da 18 a 20. A data que vocês têm que me entregar até o dia 3 de abril, tá bom? E eu vou relembrar aqui a forma de que tem que me entregar. Tanto no meu e-mail, que já vai estar aqui no meu portal, aqui no portal, como também no WhatsApp, no nosso grupo. Então, assim, a partir de quarta-feira, eu vou estar liberando o grupo
para as dúvidas, para as perguntas, das 7 da manhã, 11h40. E vocês têm até essa data para me entregar, tá bom? Então, eu espero que eu tenha sido bem clara. Vai ter um videozinho aqui para vocês entenderem também. Um vídeo bem curto. Tem as imagens para vocês, através do que eu falei, o que eu expliquei, vocês olharem para as imagens e entender direitinho. E eu acredito que o aprendizado de vocês vai fluir bastante, tá bom? Então, um beijo. Cuidado, não saiam de casa, vou lembrar de novo. E logo, logo, espero que a gente esteja junto, tá bom? Beijo, galerinha, até mais.